Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo. Deus abençoe você. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Amém? Vamos orar então para dar início a essa live. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia único, um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós. Temos o privilégio, Pai, de podermos estar aqui na Tua presença, lendo a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe a leitura da Tua palavra. Me dê sabedoria, discernimento, revelação. Fala comigo, Pai amado. Abençoa, Senhor, essa live. Que eu esteja totalmente revestida do Seu poder, Espírito Santo. Se revele a mim. Enche esse ambiente com o Teu Santo Espírito. Invade o meu ser com o Teu Santo Espírito, que Ele me dê sabedoria e discernimento. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração, para que recebamos a palavra com amor, com zelo. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos ler agora o capítulo 4 do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. E assim diz o Senhor. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, em um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Desculpe, irmãos, estou com a minha garganta. Continuando. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação
de cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Aleluia, glória a Deus, né, por esse capítulo, por essa palavra. Deus abençoe, Leonardo. Léo Belos, Deus abençoe. G, Deus abençoe. Maria, Deus abençoe. Souza, Deus abençoe. Deus abençoe vocês que estão aqui online, ouvindo a leitura da palavra. Agora eu vou fazer algumas meditações, algumas reflexões sobre esse capítulo. Eu deixei lá no início da live um pedido para você que não é inscrito ainda no meu canal, que se inscreva lá no YouTube e deixe um like. Você se inscrevendo no canal e dando um like, você fala para o YouTube, você diz para o YouTube que o YouTube precisa mandar esse conteúdo para outras pessoas. É desse jeito que o YouTube entende. Quando a live, quando o vídeo ele é curtido, ele é visto, há inscrição no canal, o YouTube ele entende que ele precisa mandar para outras pessoas. Então ele direciona a live para outras pessoas. Vamos, irmãos, glorificar o nome do Senhor, enviando, né, pedindo ao YouTube que envie essa live para outras pessoas. Nada é para mim, irmãos, é tudo para Ele. Nada é para mim. Amém? E aí eu começo dizendo que de tantas coisas, deixa eu pegar uma
uma pastilha, porque minha garganta hoje... Então eu começo dizendo que de tantas coisas, Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos unidos como uma família e não divididos como estranhos. Nesse capítulo 4, Paulo fala sobre como os cristãos devem proceder em Cristo. Ele fala que nós devemos ser promotores da paz, da união, e não o contrário. Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser dirigidos por seu amor. O Senhor Jesus, ele distribuiu dons e talentos na igreja de forma que cada cristão seja útil para o crescimento do corpo da igreja e do reino de Deus. Irmãos, nós não podemos viver na prática do pecado. Precisamos nos despir do velho homem e de todos os seus vícios. O pecado entristece ao Espírito de Deus. Se quisermos ter um bom relacionamento com Ele, precisamos respeitá-lo. Paulo fala também de viver de maneira digna a vocação. Então ele diz, que agora que sabemos que somos membros da família de Deus, porque já foi dito aqui nos outros capítulos, nos capítulos anteriores, que nós agora, depois que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, depois que a gente se torna um servo do Senhor, porque aqui ninguém tem título, aqui ninguém é melhor que ninguém. Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Então, a gente se tornou membro da família de Deus, nos tornamos filhos de Deus e temos acesso às suas promessas, e somos seus herdeiros. Paulo nos faz algumas advertências importantes nesse capítulo. Sobretudo que devemos nos esforçar para viver de maneira correta, para viver de acordo com essa vocação. Que sejamos humildes, amáveis, pacientes e que saibamos suportar as dificuldades dos nossos irmãos. Muitas vezes, irmãos, achamos que só nós temos problemas. Muitas vezes achamos que a nossa fé é maior do que a de todo mundo. Mas não é isso que acontece. Deus olha todos nós de uma mesma forma. Ele não faz acepção de pessoas. Então, nós precisamos ter humildade em nossos corações. Nós precisamos ser amáveis com nossos irmãos e pacientes. Nós precisamos suportar as dificuldades uns dos outros. A exortação do texto bíblico nesse capítulo que Paulo faz para que vivamos unidos pelo vínculo gerado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo fala, é essa a exortação, que nós vivamos unidos pelo vínculo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não há igrejas ou dois espíritos, não existe isso. Ou mesmo dois batismos, está aqui no texto. Podemos variar na forma, mas não no sentimento.
Tudo que é feito na igreja, absolutamente tudo, meus irmãos, deve ser feito para a glória de Deus, sem partidarismo ou preferências carnais. Então, tudo é para a honra e glória do Senhor. Nada é para mim, nada é para que eu ganhe aplausos dos meus irmãos. O dom que o Senhor me deu é para servir a Ele. E o único a quem eu tenho que agradar, o único a quem eu tenho que me fazer ser visto em amor, em atitudes, em comportamento, é o Senhor, é pelo Senhor. É esse que precisa aceitar as minhas lives, esse que precisa se agradar das coisas que são ditas, não o homem. A gente tem que parar de se preocupar com a nossa performance, né? A gente precisa se preocupar com o nosso interior. Isso sim é importante para o Senhor, o nosso coração, a intenção do nosso coração ao fazer aquilo, né, que Ele nos capacita, porque Deus nos dá um propósito, cada um tem um propósito, cada um recebe o dom, e Ele dá aquele dom que você tem capacidade de cumprir, é isso que Deus faz. Deus, Ele não faz nada que vá te prejudicar, que vá te envergonhar, que vá te humilhar. Deus faz tudo para que você exalte a Ele. Deus quer que você exalte somente a Ele. Então, Deus, Ele exige de nós que vivamos como irmãos em unidade e amor, prontos para a edificação mútua e auxílio do corpo, tendo a Jesus como cabeça. Então nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Não existe várias igrejas, foi dito aqui no texto desse capítulo, não existe várias igrejas, é uma só cabeça e um só corpo. Nós somos a igreja. A minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo ajude a igreja da nossa geração a cumprir esse mandamento. Que o nosso apego seja à vontade de Deus. Olha o que eu falei ainda há pouco. Que o nosso apego seja à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. Porque muitas das vezes a gente coloca o nosso orgulho, né? A gente quer ter números, eu não estou preocupada, e quem serve ao Senhor não deve se preocupar com quantidade, deve se preocupar com a intenção do seu coração, com a qualidade daquilo que você está levando para o Senhor. É para o Senhor que a gente faz as coisas, como eu já disse, como está na palavra, em vários textos, vários livros da Bíblia diz que nós somos servos do Senhor. Não existe aquele que acha que é melhor que o outro porque está numa posição mais elevada. Não existe isso para o Senhor. Todos nós somos iguais. Ele nos vê da mesma forma. Amém? E é isso, irmãos. Hoje nós lemos o capítulo 4. Amanhã a gente continua fazendo a leitura do capítulo 5. Amém? Glória a Deus, né, por essa leitura. Glória a Deus por essa reflexão. E que esse capítulo, né, que essa leitura tenha edificado a vida de vocês. É o que eu oro todos os dias para que isso aconteça, que essas lives, a live do Senhor, não é minha, é do Senhor, alcance muitas almas, alcance muitas pessoas.
Amém, queridos? Vamos orar então para terminar essa live. Pai, gratidão, gratidão por mais um dia em que o Senhor nos dá o privilégio de termos acesso à Tua palavra, de poder abrir a Bíblia de papel, folhear, manuseá-la. Como é bom, Senhor, termos esse acesso a qualquer momento do nosso dia, da nossa noite. Obrigada também por nos dar esse meio de comunicação que é tão valioso quando sabemos usá-lo de maneira sábia, de maneira correta, que é a internet. Obrigada porque através da internet a Tua palavra é levada para várias pessoas, é levada para os 4 cantos do mundo, não só aqui no Brasil. Leve essa palavra para outras pessoas, Senhor, para outros países. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade em minha vida, não a minha. Que seja feita, Senhor, que seja feito tudo de acordo com o que o Senhor quer de nós. Que nós pratiquemos, que nós coloquemos tudo que aprendemos aqui em prática, que a gente não guarde só em nossas mentes, no aspecto intelectual, mas que a gente guarde em nossos corações e coloque esses ensinamentos em prática. Obrigada, Senhor, obrigada que nós tenhamos intenção, tenhamos o desejo de derramar o Teu amor que foi derramado em nós aos nossos irmãos, que amemos os nossos irmãos em Cristo, que amemos, Senhor, uns aos outros. Coloque em nossos corações o desejo de ajudar, o desejo de compartilhar, o desejo de edificar um ao outro. É isso que eu oro, Pai amado. Cuida das nossas vidas, continue conosco, continue ministrando em nossas vidas, fale conosco, continue falando aos nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe infinitamente vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.